Esse é o nosso Observatório Podcast da Juventude. Estamos aqui continuando o estudo de Provérbios. E convidamos você a ler esse fascinante livro da Bíblia. Nesta nosso encontro de hoje, vamos estudar sobre o temor do Senhor. Está conosco aqui Dani, nossa ministra de jovens. Fala, pessoal. Joia? Jonas, estudante, seminarista, administrador, técnico, engenheiro. Boa noite, pessoal. Tudo bem. Júlia, nossa historiadora. Olá. E estamos aqui para aprender mais do livro de Provérbios. Temor do Senhor. E começamos com a Júlia. O princípio de toda a sabedoria é o temor a Deus. O que isso significa? Então, eu acho bastante interessante falar sobre isso. E era um dilema que eu tinha quando eu era mais nova. Eu lembro que eu lia muito livro de Provérbios, né? Porque tem aquela diquinha. Tem 31 capítulos, então você lê um capítulo por dia. Então era algo que era tipo da rotina dos jovens da nossa igreja. Além de fazer a devocional, a gente lia um capítulo de Provérbios. E eu lembro que eu tava lendo lá que fala em Provérbios 1:7 que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, da sabedoria, né? Só que lá em 1 João 4, tá escrito bem assim: no amor não há medo, antes do perfeito amor lança fora todo o temor. Então, eu ficava pensando, temor, na Bíblia... Será que é o mesmo, né? Contraditório. E aí, eu comecei a perceber que a palavra temor que tá no livro de Provérbios é muito ligada à questão do respeito a Deus, a honra suprema, né, a Deus. Diferente do que hoje na nossa sociedade, o temor é o medo, né? Quando você tem medo, fica apreensivo com alguma coisa, você tá temendo algo. Mas então o temor ao Senhor é isso, é você reconhecer quem Ele é, quem você é, e você viver na dependência de Deus, sabendo que Ele conhece tudo, Ele é dono da própria sabedoria, até como tá escrito lá em Provérbios 8 e também no capítulo 9, que fala que a sabedoria é eterna. Se ela é eterna, então Deus é a própria sabedoria, porque só Deus é eterno. Então o temor é isso, é o respeito máximo a Deus, reconhecendo quem Ele é. Tem uma tradução, uma análise sobre esse versículo, Provérbios 1:7, que diz que tudo começa com Deus. Que bonita essa expressão. Jonas, só a sabedoria humana por si só tem valor? Não, por si só, a sabedoria humana, eu acho que Deus, através da sua graça comum, deu uma sabedoria, né? Mas é claro que pós-queda, muitas coisas foram afetadas. Inclusive o nosso discernimento, às vezes, de dar um conselho, de fato, que tem uma sabedoria. Então, por isso que Deus inspira Salomão para nos auxiliar. Então é vinda diretamente do Senhor. Então quando a gente olha para o prisma bíblico, a gente não vê só uma opinião de um homem, mas a gente vê Deus falando através de um homem. E é muito importante você entender que o objetivo de Salomão é o objetivo de Deus de dar instrução a um jovem, ao homem, à menina, enfim, a todos os leitores, para tomar decisões conscientes e ter de fato algo convicto e firme, né, a ser seguido. Então, se eu escuto só um conselho de um homem qualquer, talvez ali eu tire alguma lição, mas vindo diretamente de Deus, com certeza será o melhor, será a sabedoria correta e possivelmente eu vou acertar em toda a minha caminhada. Então a sabedoria, ela deve vir de Deus. Eu conheci muita gente na universidade que era doutor, pós-doutor, e pense numa pessoa insuportável. Com certeza, né? Era uma pessoa desagradável. É engraçado, né? Porque sabedoria, às vezes, é muito ligada ao conhecimento e nem sempre é. Mas, de certa forma, também é. Porque, como a Júlia falou, né? O temor, ele vem do reconhecimento de Deus. Então, para você ter realmente um temor a Deus, você tem que conhecer a Deus. Então, é um conhecimento certo, a sabedoria. Não é só um conhecimento intelectualmente falando, né? É um conhecimento aplicado e aplicado pela eternidade. Porque é aplicado na sabedoria de Deus. Exatamente. A sabedoria, total, então... né? A sabedoria, ela não é... Por exemplo, quando a gente fala em saber hoje, o saber é muito ligado a isso que nós somos algo técnico, a algo que você tem um método para você chegar e conhecer aquilo. É claro que eu não tô desmerecendo, né? A metodologia científica, de certa forma, mas a sabedoria, ela é algo
é um conceito que existe mesmo dentro da sociologia, que é omnilateral, né? Ela é completa, ela pega todos os lados, seja a vida prática enquanto cidadão, porque quando a gente lê Provérbios, a gente vê a dona de casa falando, a esposa falando, o filho falando, o pai falando, são para as crianças, educação de crianças, pessoas preguiçosas, pessoas que se acham maiores do que o rei, servos, para todo mundo. Então é uma sabedoria que ela vai englobar todas o tipo de conhecimento, formas de conhecimento como nós conhecemos, né? Seja ele empírico, que a gente vê aqui, ou seja algo transcendental. E eu acho que respondendo ainda a pergunta do Jonas, é por isso que ela tem tanto valor. Porque ela vê esse globo, né? Esse total, e ele transcende esse global ainda, porque ele vai pra eternidade. Literalmente. Então, assim, uma sabedoria humana, às vezes, vai resolver um caso aqui, uma briga que tá acontecendo, alguma problemática que tá acontecendo, vai resolver pontualmente aquele problema, né? Mas a sabedoria de Deus, ela transcende isso. Ela vai resolver esse ponto e vai expandir isso. Vai no cerne, né, daquilo. É tão interessante o livro de Provérbios, que inclusive tem muito empresário que não é cristão e utiliza princípios vindo do livro de Provérbios, né? De tão rico que é, de tantas instruções. Inclusive, já vi documentários de empresários de sucesso que se basearam no livro de Provérbios, mesmo não sendo cristão. Então, é um livro de muita instrução e que, com certeza, você jovem lendo, ou você que está me ouvindo, com certeza vai tirar grandes lições. Provérbios também distingue duas classes bem distintas: sábios e loucos. Interessante que parece que não tem um meio termo. Isso vale uma reflexão também. Fala um pouco sobre isso. O próprio versículo que a Júlia já falou, né, de Provérbios 1:7, ele continua falando que ele começa, né, falando que o temor gera sabedoria. E aí ele fala sobre sábios e loucos nesse ponto. E aí ele tá ligado à obediência. O sábio, ele vai ter acesso a essa sabedoria e vai obedecer, vai cumprir, vai seguir aqueles conselhos. E o louco vai desprezar isso. De forma aplicada, a gente vê isso lá em Jesus, por exemplo, quando ele está contando as suas parábolas, né? Então inclusive a gente estudou isso algumas parábolas para trás, né? Alguns podcasts para trás a gente estudou sobre isso. Quando ele fala, por exemplo, da casa, né? Que ela vai ser alicerçada na rocha. E aí ele conta uma série de parábolas, na verdade, não é só nessa, mas é naquele contexto lá. Aí ele fala, quem te der ouvido a essas palavras, esse vai ser tido como sábio, né? Quem não der vai ser um louco. Então, de novo, ele fala sobre obediência. Sábio e louco, de novo, não está ligado a pensamento. E aí, de novo, é contraditório com o que a gente pensa hoje, né? Hoje o louco que vai pro hospício é aquele que não cai bem das ideias, né? O sábio é aquele que filosofa demais. Mas aqui na Bíblia, ele tá ligado à prática. Ele tá ligado à obediência. Tanto o sábio quanto o louco teve acesso à sabedoria. Tanto o sábio quanto o louco teve acesso às palavras de Jesus quando ele estava contando aquelas parábolas, né? Qual que é a diferença do sábio e do louco? Um deu atenção àquilo, obedeceu, e o louco desprezou. É engraçado porque também é uma questão bem da linguagem do livro de Provérbios. Porque se fosse Salmos, estaria falando sobre os ímpios e os justos, né? Se fossem outros livros, estaria falando sobre o pecador e o não pecador, né? Tipo, o santo, aquilo. Então, eu acho que é uma linguagem tão específica desse livro, quando é muito característica, eu acho que ao meu ouvido. Quando eu escuto alguém falando sobre sábios e loucos e desprezam, eu falo Provérbios. Eu vou aproveitar isso. Jonas, e por que raios alguém desprezaria o temor a Deus? Então, vou ficar com a resposta de que o próprio Salomão dá no livro dele, né? No verso 10 aí, ele dá um exemplo de que alguém que chega até a outra pessoa e convida para participar de uma emboscada, né? Que eles vão assassinar uma outra pessoa e a outra pessoa ela chega com a expressão que ele diz: filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceitem. A melhor maneira de você convencer uma pessoa a errar é você trazer agrados a ela. E no caso é muito comum hoje, naquele tempo era também, tanto que Salomão cita aqui, a pessoa vir com um agrado para tentar convencer a outra a fazer o mal. E no caso aqui, a outra pessoa, ela vai até continuar contando a história aí, que eles vão cercar a outra pessoa e que eles vão dividir por igual ainda os bens que eles vão roubar.
eles vão repartir de igual modo e vão matar outra pessoa. Então, eu acho que uma pessoa, quando ela rejeita de fato o temor a Deus, é porque ela olha mais pro prazer do mundo, ela olha mais pra vantagem que possa ter, e tenta pular meios disso. Ela não tenta seguir os caminhos, as regras do bem, digamos assim, as regras que são postas por Deus. Ela simplesmente pula, ela segue de fato o caminho perverso, o caminho mau. Inclusive, ele faz até uma citação aqui que também tem em Romanos, de que as pessoas se apressam os passos pelo sangue, no sentido em que as pessoas estão o tempo todo buscando, mas atracar uma outra, ir pra cima, tentar passar os pés, as pernas uma na outra. Então, eu acho que o mundo, ele tenta atrair de várias maneiras e simplesmente parte com esse princípio de tentar agradar o meu coração, tentar agradar as minhas vontades e simplesmente fazer com que eu esqueça da vontade de Deus. Dani, estamos falando sobre temor a Deus. Nós vamos trazer isso para a prática. Às vezes é muito fácil a gente falar, a gente teme a Deus. Como eu faço isso? A gente já tem caminhado um pouco em relação a isso durante o podcast, mas eu vou colocar no passo a passo. Não sei se você é matemática como eu, mas eu adoro um passo a passo. Eu não. Mas às vezes você adora um passo a passo, né? Adoro. Ótimo. Matemática não. Então vai lá. Primeiro, você precisa conhecer quem você vai estar temendo, né? Então, a gente já falou sobre isso também. O temor do Senhor começa você sabendo que tem um Senhor. E aí, como é que você pode conhecer a Deus? Existem vários instrumentos, né? Primeiro, a sua própria vida. Como você nasceu, como você tem visto o mundo, a criação. Então, assim, o que está em volta de você já fala muito sobre Deus. Mas existem outras ferramentas que ele deixou que são muito mais claras do que essa. Tipo a Bíblia, a oração, o próprio Espírito Santo que habita em você, comunica com você. Existem várias formas. Então, primeiro, você precisa conhecer a Deus para poder gerar esse temor. Através do conhecimento, e você não precisa de muito para poder chegar no temor. Você pode ser um recém-convertido que acabou de conhecer a Deus pela salvação em Jesus Cristo, né? Pode estar no início, você já consegue alcançar um certo nível de temor a Deus. Por quê? Porque você vai ter confiança nele. E aí vem a palavra fé. Se você está querendo ter temor a Deus, primeiro você vai ter que ter fé naquilo que você tem aprendido e conhecido. Por quê? Porque ninguém vai conseguir conhecer a Deus em toda a sua plenitude, né? Não aqui, né? Não, aqui não vai conseguir. Então você vai precisar ter um pouco mais de confiança e fé naquilo que você ainda não conhece e não vê. Então é outro passo para você ter temor a Deus. O terceiro passo já é a forma mais aplicável disso. Porque você conhece, você tem fé, Deus tem se comunicado com você, e agora você precisa obedecer. Temor a Deus, ele se expressa de uma forma prática também, visível, de testemunho mesmo. O temor a Deus, ele é visível. Ele é visível primeiro na sua vida, porque você tem sentido Deus em toda a sua glória, né? Mas também visível na vida dos outros. Tanto é que a gente vê na Bíblia sendo citada várias pessoas que teve temor a Deus de forma prática, né? Então, assim, na sua vida, de forma prática, você vai ter que consultar a Deus como você vai expressar isso. Mas a questão é, obedeça. E aí, assim, você vai alcançar o temor ao Senhor. Lembrando que temor a Deus também é um crescendo, tá, gente? É como se fossem camadas da vida. E a gente vai somando e somando e somando cada vez mais para crescer. Se você cresce cronologicamente, mas não cresce espiritualmente no temor ao Senhor, é porque tem alguma coisa de errado com você. Pensemos nisso. A busca pela sabedoria deve ser uma busca a Deus, então. Sim, a busca pela sabedoria. Lembrando que essa sabedoria que a gente está falando aqui é algo, não um conhecimento em si. Embora a Bíblia diga que o verdadeiro conhecimento é o conhecimento de Deus. Porque hoje existe um movimento, né? Não hoje, mas há muito tempo, um movimento onde o pensamento científico, ele coloca o pensamento religioso, tipo, como algo que é mitológico. Uhum. Embora sejam formas de pensamento distintas, né? A forma de pensamento o pensamento religioso e o pensamento mitológico são completamente diferentes. E é engraçado porque até cientificamente, quando você pega uma tabela de conhecimento, tá lá, né? A mais famosa é a da Lakatos, que todo mundo, quando vai fazer metodologia científica na faculdade, estuda.
são diferentes. Mas o verdadeiro conhecimento, até esse que é científico, ele testifica quem é Deus, que ele é o criador do mundo, né? Que ele nos fez, então, tudo isso. Mas a sabedoria de forma completa é a busca a Deus, porque Deus é a própria sabedoria, né? Então, não tem como não ser a busca a Deus, porque ele é a própria sabedoria. Parece aquela história do camarada que tá numa canoa e, enfim, tá num barco e tem uma pessoa muito inteligente no barco, então começa a questionar o barqueiro lá. E então, você fez que faculdade? Ele diz, nenhuma. Ah, eu fiz 3 faculdades. E também fiz doutorado. E o que você faz na sua vida? Não, eu sou um barqueiro, indo aqui e tal. Ah, mas eu tenho tantas empresas, eu sei isso, eu sei aquilo, tal. Aí tem uma hora que o barqueiro chega pra ele e pergunta, o senhor sabe nadar? Aí ele, não. Ah, então acho que você perdeu a sua vida, que o barco tá afundando. Essa faculdade eu fiz. Natação. Veja que às vezes as pessoas colocam conhecimento humano, mas há momentos na vida que só o conhecimento de Deus dará as respostas necessárias. Com certeza. O livro de Provérbios pode ser um guia para o jovem de hoje? Estou insistindo com essa pergunta e a gente precisa pensar, rodada geral, começa com a Dani, termina com a Júlia. Pode, como é atemporal, então lógico, é guia para os jovens, para os adultos, para os velhos, para as crianças, para qualquer pessoa, de qualquer tempo, de qualquer idade, de qualquer situação. A gente tem falado muito que o livro de Provérbios foi escrito de uma forma prática, né? Ele é estudado de forma prática e por ser assim, tem como você praticar isso. Tem melhor guia do que esse? Que não vive só na filosofia, mas vive na prática mesmo. Foi testado, foi aprovado por Deus. Olha, tem o selo de aprovação de Deus. Então, assim, pode como deve. Jonas. Sim, é um guia para jovens, né? Lá são diversos assuntos, diversas coisas que são tratadas e que com certeza vai orientar boa parte da nossa juventude, né? Pra gente tentar mistificar aquela ideia de que jovens são irresponsáveis, né? Que nós seguimos simplesmente o nosso coração. Acredito que nós temos que seguir com certeza o que Deus nos diz. Em todas as áreas, em todos os momentos, para evitar dores, evitar constrangimentos, sofrimentos, e desde sempre a Bíblia nos alerta a seguir de fato a sua vontade, que é perfeita, única e agradável. Júlia. Sim, eu acho que, como os meninos falaram, ele é um guia para os jovens. E quando eu penso no guia de jovens, também penso nisso que o Jonas falou e até que o senhor pregou na quarta-feira. Ele é tão para os jovens que dá para você aprender com os erros de outras pessoas e não cometer aqueles erros. Você não precisa vivenciar, você pode ler e evitar, o que é muito melhor. Né? Então, sim, é um livro muito prático e um guia excelente para a juventude. Vai a dica, leia o livro de Provérbios. Como eu falei no último podcast, você pode ler também em outras versões da Bíblia, versões que sejam mais de fácil assimilação, de fácil leitura, como a NVI ou a NVT, que está à disposição também e você pode estudar. Bem, gente, estamos chegando ao fim desse observatório, nossas despedidas finais. Tchau, gente, a gente se vê na EBD domingo, 9h20. Tchau, gente, um abraço para vocês. Tchau. Esse é o Observatório da Juventude da PIB Goiânia.